Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes. Começa agora o 30 Minutos de Notícias, com informação e serviços. Você está na Universitária 95,9. Acompanhe a programação pelo aplicativo Rádiosnet e pela internet em radio.ufrr.br. Participe do programa pelo 95 981 18 80 39. Aqui você ouve notícias em português e espanhol. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, mais de 80% dos garimpeiros ilegais foram retirados do território Yanomami. Mas o desafio é expulsar os que resistem de forma mais violenta, o que deve ocorrer até o fim deste ano. Confira mais detalhes na reportagem com informações da EBC. Os garimpeiros ilegais que permanecem na região Yanomami devem ser expulsos até o final do ano. Essa é a expectativa da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Segundo a ministra, mais de 80% deles foram retirados do território Yanomami. Mas o desafio, segundo ela, é expulsar os que resistem de forma mais violenta, o que ela espera que seja feito até o final deste ano. Conseguimos retirar 82% dos garimpeiros, né? Tem uma situação bem mais violenta e perigosa porque tem aquelas pessoas que resistem a sair do território, se escondem e estão provocando conflitos, né? Então essa fase final está bem mais difícil até. Segundo informações das próprias lideranças, são pessoas ligadas ao narcotráfico, né? São pessoas ligadas ao crime organizado que querem ficar ali e realmente estão ali provocando conflitos indígenas com indígenas para fazer de conta que são problemas internos, mas na verdade é uma consequência do garimpo ali ainda, né? Marcos Sabaru, assessor político da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, explica que o problema não é exclusivo dos Yanomami e que esses não são fatos isolados. Tudo faz parte de um problema histórico de séculos e de toda a humanidade. A APIB denuncia a ocupação por garimpeiros ilegais na terra indígena e pede que o governo federal adote medidas mais efetivas na região. Problema que se arrasta, que o problema é crônico, é grande e não dá pra gente achar que é um problema de Roraima, porque essa realidade existe em outras terras. Eu acho que é uma questão de política pública para os povos indígenas. Então também é um problema internacional. Quem compra esse ouro está indo para onde? Esse ouro vai para os Estados Unidos, vai para o Reino Unido, o ouro, a madeira, então está aprovado, tem um mercado consumidor. Então, é um problema do governo, é um problema de política, é um problema internacional, é um problema do planeta. O presidente da Rutucara Associação Yanomami, Davi Copenau Yanomami, disse que a realidade é outra. Segundo declarou aos 30 minutos com exclusividade, metade dos garimpeiros continuam na terra Yanomami e muitos que tinham saído estão voltando. O líder acusa o estado de Roraima de apoiar o garimpo ilegal e pede para que a ministra dos Povos Indígenas vá em loco conferir a realidade atual. Bom dia, bom dia. Bom dia na Pampa, bom dia na Boamaca, o povo da cidade. Aqui o Davi Copenau está fazendo uma entrevista para poder explicar sobre carimbo. Carimbo legal na terra Yanomami, metade saíram, mas metade saíram e outros metade garimpeiros ficaram no lugar assim, chamado Aracaçá. O lugar da Aracaçá está um grupo grande. Eles estão dizendo que eles são muito perigosos, sendo que eles são muito criminosos, que mata índio, mata qualquer uma pessoa que chega lá. Então ali tem. E outro lugar chamado comunidade de Malocapapiu.
Malocapabiú, aí é um centro do carimbo. E faz tempo que eu conheço, onde que os carimbeiros sempre ficam aí, sempre que ficam esconderam no cabeceira do rio Catrimani, no cabeceira do rio Orinoco, que esse rio que vem da Venezuela. Eles escondem lá. Eles têm lugar para esconder. Ali não saiu. Romonchi, região Romonchi Chidei, onde eles ficaram muito garimpeiro, muito tempo. Os garimpeiros estão retornando, estão parecendo voando helicóptero e a aeronave que estão pousando de novo na pista Rangel, se chama pista Rangel. A pista é muito grande que os garimpeiros sempre pousam lá. Não, outro lugar, Missão Catrimani, Baixo Catrimani também tem um garimpeiro, um grupo que não saiu, tem uma balsa lá na Cachoeira do Pirantira, que chama. Então ali tem o garimpeiro, não saiu ainda. Rio Xiú, no meio do rio Catrimani, nós chama o Xiú. Ali tem um garimpeiro também escondido. Então essa aqui é a minha fala. Eu não vou avaliar a saída dos garimpeiros, eu não vou agradecer, mas o garimpeiro está lá ainda escondido, ele está voltando para continuar garimpando. E Ministério da Povos Indígenas, Sônia Coachachara, que ele falou, mas você precisa chegar lá para ver de perto, para falar a verdade. Certo? Eu estou aqui, eu Yanomami, eu sou representante por Yanomami de Roraima do Amazonas. Faz tempo que estou lutando contra o carimbo. Então o garimpeiro não saiu tudo, o garimpeiro continua, até eles estão voltando. E há 2 semanas, essa semana, o garimpeiro também voltou na comunidade Parimiú, onde está uma barragem, onde está a barreira para não deixar passar. Os garimpeiros passou de novo e esteve um briga lá, deu um tiro e o garimpeiro não está saindo fácil. Garimpeiros são teimosos, garimpeiros têm apoio, garimpeiros têm apoio do estado de Roraima. É por isso que eles estão retornando. Então, essa aqui é a minha fala para vocês me ouvir, acreditar. Eu sou Yanomami, vocês já me conhecem. A minha luta é isso, a luta continua até para conseguir tirar todos os garimpeiros, certo? Esse ano. Ninguém vai parar a reclamar não. Essa aí é a minha cobrança a nossa autoridade. A reportagem fez contato com o governo de Roraima e ainda aguardamos a resposta. Em nota, o governo federal informou que trabalha de maneira articulada para executar as operações de expulsão de garimpeiros da terra indígena Yanomami. De Edileuson Almeida, para o 30 Minutos. O governo de Roraima promoverá entre os dias 25 e 29 de julho o Arraial São João do Anauá 2023. Vamos conferir os detalhes na reportagem. São João de todos os tempos, São João como antigamente, das quadrilhas animadas, das fogueiras reluzentes. O Arraial de São João no Parque Anauá inicia nesta terça-feira, dia 25, e conta com shows nacionais, regionais e concursos de quadrilha. O evento organizado pelo governo de Roraima segue até o dia 29 de julho no Parque Anauá. Neste ano, 28 agremiações participam do tradicional concurso de quadrilhas juninas e ainda está programada a apresentação de cerca de 50 atrações locais e show de 3 artistas nacionais, Mano Walter, Fala Mansa e Vitinho Imperador. O diretor de promoção cultural da Secult comentou sobre a infraestrutura do São João
João do Parque Anauá. Esse ano nós teremos um arraial com todos os cuidados com as famílias. Nós teremos segurança monitorada por câmeras, cantinho de amamentação, atendimento de saúde, barracas padronizadas para todos os ambulantes que venderão comidas típicas, bebida em geral. Nós teremos na entrada uma cidade cenográfica com vários artistas e apresentação de músicos locais no coreto. Nosso palco principal irá atender artistas nacionais como Mano Walter, Fala Mansa e Vitinho Imperador e várias atrações locais do nosso estado. E destacando que nós vamos organizar esse ano o melhor concurso de quadrilha da região norte. Fernanda Vasconcelos para o 30 Minutos de Notícia. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo notícias em espanhol com Diodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Diodales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Diodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. En el estado Bolívar, el año escolar culmina con déficit de servicios en planteles y estructuras colapsadas. Padres y representantes hacen un llamado urgente a la acción para este nuevo año escolar 2023-2024. Con la información desde el estado Bolívar, José Ladera. La comunidad educativa de escuelas públicas se enfrentó a un duro golpe en la culminación de este año escolar 2022-2023 debido a que varios planteles educativos del municipio Caroní concluyeron el periodo académico con infraestructuras colapsadas de acuerdo con testimonios de maestros consultados. Durante la temporada escolar, docentes, alumnos, padres y representantes mostraron su preocupación por las condiciones físicas de las escuelas. Los afectados aseguraron que todo fue empeorando progresivamente cuando llegó el confinamiento por el COVID-19. Los problemas más frecuentes denunciados durante todo el año escolar fueron el mal estado de los techos y paredes con filtraciones, baños inhabilitados y falta de mobiliario. Reportó para 30 Minutos de Noticia José Ladera desde el estado Bolívar, Venezuela. Usted también puede acompañar la programación a través del aplicativo Radios Net. Aplican colas virtuales en estaciones de servicio en Bolívar. La directiva del Estado Mayor de Combustible en el Estado Bolívar evalúa aplicar un plan piloto de colas virtuales para ejecutarlo en el municipio Caroní. Dimas González, vocero principal de esta instancia, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que de acuerdo con los resultados de la aplicación de este plan en Ciudad Bolívar, lo ejecutarán en el municipio Caroní. Agregó que con la puesta en marcha de este plan de colas virtuales, el Estado Mayor de Combustible busca atender a más de 3,000 vehículos por día en Ciudad Bolívar. Desde el lunes 17 de julio arrancaron con este plan novedoso. Con ello buscan eliminar las colas y que la gente sienta tranquilidad. Desde el momento en que el usuario se registra en el sistema, tiene garantizado el combustible, dijo. González agregó que en esta nueva fase se planteó eliminar el pico y placa en el municipio Caroní y por ahora el surtido se sigue haciendo de manera interdiaria. Esto ha provocado la crítica de los guayaneses, quienes piden abastecerse todos los días sin restricciones en las estaciones de precio internacional. Usuarios manifestaron su confusión sobre todo en cómo funcionará este proceso y de los resultados de su efectividad. En otra noticia en español tenemos que Táchira brinda espacios de apoyo a migrantes que regresan o se van. En el estado Táchira ya son 6 los puntos de atención humanitaria habilitados para brindar apoyo a las personas en movilidad
que retornan o se van de Venezuela. La diócesis de San Cristóbal trabaja en alianza con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para asistirlos. Quienes forman parte del equipo se definen como las manos implementadoras de esta acción. Unos venezolanos regresan y otros se van. Luis Martínez trabaja en el punto de atención de Capacho, es licenciado en matemática y se encarga del control estadístico de las personas en movilidad, comentó a El Pitazo. En el mes de junio contabilizó 1.800 personas que salieron del país y 1.300 que retornaron, una diferencia no muy marcada. Quienes regresaron vinieron a visitar a sus familiares o trataron de empezar aquí de nuevo, pero la mayoría vuelve a salir porque el salario no les alcanza, y más cuando los núcleos familiares son numerosos y tienen niños, vuelven a irse a buscar de estabilidad, aseveró. Venezolanos en Colombia enfrentan dificultades para regularizarse. Algunos venezolanos en Colombia aseguran que enfrentan dificultades para completar sus trámites de regulación en el país. En ciertos casos, su registro para optar a estatus migratorio se encuentran en curso desde hace más de un año. Otros no aparecen en el sistema y a algunos se les negaron visas sin explicación, reseña BBC. Entre los sistemas y documentos que mencionan los migrantes está el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, el estatus temporal de protección para venezolanos y el permiso especial de protección. En la calle 100 de Bogotá, Colombia, cientos de venezolanos acuden a un puesto callejero de Migración Colombia para pedir ayuda e información sobre la situación de sus trámites. Me dicen que no aparezco en el sistema, contó un venezolano. Gaby Arenas, una líder social venezolana, aseguró que desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia se han retrasado los procesos migratorios. Eso es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias en español con Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Oi, boa tarde. Já estamos aqui no Estúdio 2 da 95,9 com a nossa convidada de hoje, a professora Rosinara Barreto Alves, advogada trabalhista, diretora da Escola Superior da Advocacia da OAB. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigado por sua participação aqui nos 30 minutos. Nós que agradecemos o convite, estamos muito felizes de estar aqui, a OAB quanto a ESA, né, pela honra de ter sido convidada e fazer parte desse quadro de hoje, né, e falar um pouquinho aí sobre a legislação trabalhista. Isso, professora, estamos agora iniciando no mês de agosto aquela campanha em função dos acidentes de trabalho que são muito comuns, infelizmente, ainda no Brasil. E a legislação, como é que ela trata essa questão dos acidentes de trabalho? Nós vamos ter uma legislação que da área previdenciária, que é a Lei 8.213 de 91, que ela não só vai trazer o conceito no artigo 19 de acidente de trabalho, mas ela também vai trazer aquilo que se equipara a acidente de trabalho, como a doença ocupacional, a doença do trabalho, e também a própria Lei 8.213, lá no artigo 18, também vai trazer o direito à estabilidade e vai trazer os requisitos, né, com relação a essa, para se ter direito a essa estabilidade. Então, quem vai tratar do acidente de trabalho, e tanto o conceito quanto aquilo que se equipara, na realidade, é uma legislação previdenciária, é 8.213. Então, vamos lá. Acidente de trabalho, de forma geral, mais didática, a gente vai dizer que é todo, né, acidente que pode acontecer na empresa. Também a gente vai dizer que pode ser desencadeada do exercício da função. Também vamos poder dizer que pode também ser desencadeada do ambiente, das condições do ambiente de trabalho. Então, tudo isso pode ocasionar um acidente de trabalho. Mas a gente também vai tratar, a lei vai tratar como acidente de trabalho outras situações que ela vai considerar como um acidente que pode ocorrer no percurso casa-trabalho, trabalho-casa. Também pode ser considerado acidente de trabalho uma situação externa, mas que ocorreu dentro do ambiente de trabalho, gerando ali um acidente, uma situação
tanto física como psicológica, para o trabalhador. Então, veja, não é algo tão estático, né? Então, você vai ver que você tem ali uma amplitude muito grande daquilo que a gente vai poder dizer que é um acidente de trabalho. Acidente de trabalho tem que ter CAT, que é uma comunicação. Então, a empresa precisa comunicar. Isso é muito importante no direito previdenciário, porque essa comunicação vai gerar reflexos. A depender da situação gravosa do acidente, pode gerar pensão vitalícia. Então, tudo isso pode acontecer. Mas a legislação previdenciária também, ela vai trazer também ali, na própria legislação, a previsão do auxílio-doença acidentário. Então, o trabalhador sofrendo um acidente de trabalho, tendo um atestado médico, né, se for maior que 15 dias, a empresa imediatamente tem que encaminhar esse trabalhador para a Previdência, para que ele receba o auxílio-doença dele. Se esse acidente o deixar, né, temporariamente, né, incapacitado ou mesmo permanentemente incapacitado para atividade laboral, ele pode pedir uma indenização para a própria Previdência, que a gente vai chamar de um auxílio acidente. Né? Então, ele pode inclusive voltar para trabalhar. Vamos dizer que ele volte para trabalhar, mesmo após um acidente de trabalho, aí finalizou o período, a perícia entendeu que ele já está em condições laborativas, mas ele precisa ser readaptado. Ele não pode exercer aquela função, mas ele pode exercer outras atividades. Isso não quer dizer que ele não tenha direito ao auxílio acidente, que é uma indenização. Por isso que ele, mesmo trabalhando, ele vai ter direito a uma indenização, né, que a Previdência paga, que é 50% do valor da pensão que seria relativo ao valor que seria relativo de uma aposentadoria por invalidez. Então, metade daquele valor como uma forma de indenização. A Previdência, portanto, indenizando ali o trabalhador em razão da sua diminuição da capacidade laborativa. Estamos conversando com a professora Rosinara Barreto Alves, diretora da Escola Superior da Advocacia, professora universitária, advogada especializada em Direito do Trabalho, falando sobre os direitos trabalhistas aqui, justamente nessa semana que antecede a campanha de prevenção ao acidente de trabalho. Professora, a senhora falou agora há pouco algo muito importante, que é o registro, a comunicação de acidente de trabalhos, o CAT. Os dados de 2019 a 2022 aqui em Roraima mostram que, apesar de nós termos notificados mais de 2.300 casos, apenas 1.700 foram de fato comunicados, algo em torno de 70% a 80%. Como pode ser prejudicial tanto para a empresa quanto para o empregado e para o Estado? Isso é sim, porque a gente não tem dados fidedignos, né? E se não tem dados fidedignos, nós não temos uma política pública mais afirmativa de fiscalização, né? Então, é importante os números. E a gente coloca no sentido de que o grande plus aqui que eu vou colocar, a grande questão aqui, o que está acontecendo que não está tendo comunicado? Isso as empresas têm que ter. É porque, assim, acontece um acidente de trabalho. Por exemplo, estou aqui, bati nessa cadeira, rolei ali, fui ao médico. O médico me deu 3 dias de atestado. É um acidente de trabalho. Apesar desse acidente não ter gerado, vamos dizer assim, foi só ali 3 dias, depois eu estou... Mas foi um acidente de trabalho, precisa ser comunicado. Apesar de eu não ter ido para o INSS, eu não ter garantido a estabilidade, porque não foi um atestado maior que 15 dias, então eu não tenho realmente estabilidade em razão disso, né? Mas é um acidente de trabalho. Veja, esses números precisam ser precisos. Então, os números são super importantes e números que a gente precisa que sejam fidedignos. Então, esses números é que vão fazer com que o Estado tenha um plano de ação, tanto preventivo como corretivo. Olha qual a importância desses números. Então, a gente aqui aproveita, né, e conversa um pouquinho com esse empregador. Não deixe de registrar. O registro do CAT, ele não traz nenhum tipo de multa, é só um registro, é um dado que a gente precisa e o trabalhador precisa, porque isso protege também o trabalhador. Lá no futuro, se o trabalhador ocasionar uma doença que ele nem sabia e depois ele descobre que advém daquela queda que ele teve naquela escada, que naquele primeiro momento
Não apareceu nada. Mas aí, anos depois, foi que apareceu. Aí não está registrado em lugar nenhum. E aí o trabalhador, como que o trabalhador vai provar que aquilo que ele tem hoje advém daquele acidente de trabalho? Veja como é importante tanto para o trabalhador esse registro, e o trabalhador tem que cobrar. Tem que cobrar, olha, eu quero que registre o meu acidente. Eu quero que registre, ainda que não tenha sido um acidente grave. E a empresa tem que pensar que o registro não é e nem será, porque é só um registro, é só uma comunicação, tanto o nome que é comunicação, Cátia. Que esses números ajudam, né, em planos de ações preventivos, corretivos, né, no sentido de ações para que a gente possa reduzir esses números. São esses números que vão fazer com que haja um trabalho efetivo para reduzir esses números. Aonde é que está tendo mais acidente? Em que área está tendo mais acidente? É na área de saúde? É na área da metalúrgica? É na área rural? Então, assim, a gente precisa saber. Sem saber, a gente não tem como montar um plano de ação. Podemos até dizer, professora, que um trabalhador doente é uma empresa doente, um trabalhador saudável é uma empresa saudável. Concordo plenamente. É isso que a empresa tem que lembrar, entendeu? É isso que ela tem que compreender, que quanto mais saudável o meu empregado em todos os sentidos, né? Quanto mais saudável o meu empregado, saudável fisicamente, mentalmente, né? Ele vai levar para a empresa toda a sua força produtiva. E vai querer que essa empresa cresça mais e mais. Que se a empresa crescer, ele vai crescer também com essa empresa. Estamos na 95,9. Na entrevista de hoje, conversamos com a professora Rosinara Barreto Alves, especialista em Direito do Trabalho, né, professora universitária, diretora da Escola Superior de Advocacia da OAB. Professora, um prazer ter essa aula aqui com a senhora hoje. Não foi uma entrevista, foi uma aula. Tá? Muito obrigado por sua presença e seja sempre bem-vinda aqui na 95,9. Obrigada, nós agradecemos demais. É muito bom, né? O tema maravilhoso, a gente poder tratar desse tema, mas tratar com essa leveza, porque eu acho que o objetivo aqui é levar tanto ao trabalhador quanto ao empregado a importância de dados fidedignos, a importância da comunicação do acidente de trabalho, mas a importância de um trabalho preventivo dentro da sua empresa para evitar os acidentes de trabalho. Ok, professora, boa tarde. Boa tarde. Entrevista do dia. E você que vai fazer o vestibular 2024, anota aí. A inscrição para o vestibular indígena 2024 está aberta até o dia 28 de julho no site cpv.ufrr.br. Para o vestibular 2024 de ampla concorrência, a inscrição começa no dia 28 de julho, também no site cpv.ufrr.br. E eu também fico por aqui. Mande mensagem para 95 981 18 80 39. E agora, na 95,9, você embarca no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima, sem intervalo. Eu sou Ana Paula Lopes, boa tarde. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli. Programa 30 Minutos de Notícias.